Bom dia, paz, shalom. Normalmente eu faço a live no Instagram andando, mas hoje eu estou sentado na praça. Sabe, gente que me segue pelas redes sociais. Bom, primeiramente, eu vou pedir quem vê esse vídeo, se inscreva lá no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo, ok? É um novo canal. Na realidade o canal não é novo, mas não estava sendo usado. E então eu comecei a colocar vídeos lá. Já tem bastante vídeos que eu estou fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. Depois, com a graça de Deus, eu vou fazer outras leituras. Mas essa leitura que eu estou colocando lá, por enquanto, não é com meus comentários, é só leitura mesmo. Lá também tem Pai Nosso, Salmo 23, Salmo 91, que é o que a gente usa mais. E às vezes alguns vídeos de conversa que eu tenho no Instagram vai para lá também, ok? Então é no canal do YouTube Bíblia, não é Bíblia não, Bíblia é outro canal. Esse é Eclésia Católica de Cristo. Se inscreva e vamos passar o Evangelho de Cristo para frente, porque é isso que nós temos que pregar, o Evangelho de Cristo. E o tempo está curto, ok? Eu tenho outro assunto para falar. Lembrei, já estava esquecendo. Eu tenho um outro assunto para falar, que eu já vi assim grandes teólogos discutindo esse assunto. Grandes teólogos. E eu não sou teóloga não, ok? E tem umas interpretações, tem vários. E tem. Tô tentando abrir o livro aqui, não tá abrindo. Aí eu que não tava puxando a página direito. Pois é, então. Tem muitas interpretações sobre esse cavalo branco. Gente, meu pai do céu. E cavalo branco é anticristo? Não, cavalo branco é Cristo. Dependendo da igreja é assim, não sei se vocês já viram, mas eu assisto bastante vídeo. Cavalo branco é Cristo, não, cavalo branco é anticristo. E fica nessa discussão, metade das igrejas dividida para um lado para outro. Outras falam, não, acho que o cavalo branco é o evangelho, acho que o cavalo... Só que eu li esse versículo a semana passada e veio assim na minha cabeça. Cavalo branco não é nem o anticristo e nem Cristo. Não é nem Jesus e nem o anticristo. Aí as pessoas já vão falar lá, vem mãe Helena com suas histórias, porque gente, não é todo mundo que acredita em mim, não. Eu não posso fazer nada. Um monte de gente não acreditou no Senhor Jesus. E olha que eu não chego nem... João falou que ele não era nem digno de desatar a sandália de Cristo. Imagina eu. Mas vamos seguir em frente na graça do Pai. Ok? Então, e eu li esse versículo, eu falei, gente, eu creio que é Deus que me dá entendimento, porque eu nunca tinha pensado isso e de repente eu comecei a entender. Por isso que quando uma coisa assim vem, eu falo, não, é Deus que está me ajudando, porque não tem isso, não vem de mim. Eu passei a vida toda, gente, tem 37 anos de crente, evangélica. Só não sou protestante. Protestante sou não, viu, gente? Eu sou cristã evangélica, mas protestante não. Mas vamos lá. Deus seja louvado. Imagina, todo esse tempo, ouvindo uma igreja falar, é o anticristo. Inclusive a igreja que eu frequentei primeiro. A primeira igreja que eu frequentei era Batista Regular e eu fiquei 7 anos nela.
ok? Para honra e glória no nome de Jesus. Então, eu já tenho 37 anos de conhecer outras igrejas. Enfim. Não, 37 anos de seguir o caminho e 30 anos de conhecer outras igrejas. 30 anos. Mas então. E aí, fica aquela discussão entre os batistas e presbiterianos, por exemplo. Parece que os presbiterianos parece que eles falam que é Cristo. Os batistas falam, pelo menos o regular é anticristo. E agora você imagina os milhares de outras igrejas por aí que fica nessa divisão. Aí você pega e vai ler o texto. Vamos lá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Quem era o cordeiro, gente? O cordeiro é Cristo. Ele estava abrindo os selos. Ele não está nos selos, ele está abrindo selos. Primeira coisa que a gente precisa entender. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes. Um dos 4 seres viventes. São 4 seres viventes. Cada um falou uma coisa. Vamos ver. Então, Cristo que abriu os selos. Cordeiro abriu os selos. 7 selos. Foi ele que abriu. Depois, os 4 cordeiros veio e cada um falou uma coisa. É uma cena que está acontecendo no céu que o João estava vendo. Ok? O que os 4 seres viventes falou? Uma voz forte, viu? Voz de trovão. Será que a gente tem ideia do que é voz de trovão? Tem diz que a gente fala daquela igreja que ela é muito barulhenta. Pois é, pois no céu você vai ouvir voz de trovão. Aleluia. Eita Deus. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Mas isso aqui, gente, não significa que é uma pessoa literalmente. Sabe por quê? Vamos ver os outros? Vamos ver? Quando abriu o segundo selo, viu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro, quem? Uma pessoa que estava montada ali no cavalo, ao seu cavaleiro. Era uma outra pessoa que estava montada naquele cavalo. Então todos os cavalos tinham alguém montado. Viu como a gente... Por isso que a palavra de Deus fala que a gente erra por não conhecer a palavra de Deus mesmo. Então vamos lá. Outro cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Ok? Tinha um outro cavalo, que era vermelho. O primeiro era um cavalo branco, tinha uma pessoa. O segundo é um cavalo vermelho, também tinha uma pessoa. Que são representantes. Quando abriu o terceiro selo, o terceiro ser vivente falou, né? Veio um cavalo preto com uma balança na mão. Na mão. Tá na mão, é porque tinha um homem ali também com a balança na mão. E o cavalo era preto. E o outro veio e tinha o outro cavalo. Cadê? E vi como que... aqui ainda é continuação. Ok? Cavalo preto, que significa fome, né? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, vi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, olhei, e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro sendo esse chamado morte, né? Então, gente, olha como a gente não presta atenção, que o texto está muito claro. Mas é o problema das pessoas ir... um teólogo falou isso, eu creio, outro teólogo fala aquilo, eu creio, um embalo no outro. Gente, são 4 cavalos, 4 seres montados nele, e cada um representa uma coisa.
Não tem nada a ver ao personagem Jesus de Nazaré e não tem nada a ver o personagem anticristo. Depois de 37 anos lendo a Bíblia, isso entrou na minha mente, para honra e glória no nome de Jesus. Por quê? Porque são cavalos que estão representando um acontecimento na terra. Então, se eu falo que o cavalo branco é Jesus, então vai ter 3 outros cavalos que é do mal, por assim dizer. Então vai ser 3 anticristo. Porque o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo é coisas terríveis. Então tem 3 anticristo. Ok? Então, não ou então, o cavalo branco é o anticristo. Ok, então quer dizer que tem 4 anticristo, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo... Porque todos esses cavalos estão representando uma coisa. Vê como que a gente faz a interpretação errada das coisas e um vai no embalo do outro, o outro vai no embalo do outro, o negócio vai longe. Então, esses cavalos, esses 4 cavalos estão representando períodos na Terra. Ok? Então, o branco representa um período de paz. Mas não quer dizer que ele é o anticristo. O cavalo vermelho representa um período de guerra. O cavalo preto representa um período de fome. E o cavalo amarelo representa um período de mortes. Mas não quer dizer que aquele cavalo é o anticristo, não quer dizer que aquele cavalo é Jesus. Mas louvado seja Deus, porque quando o Senhor sabe que a gente tem interesse de aprender a palavra dele, ele nos ajuda a entender. Então, gente, não tem mistério, gente. Esses 4 cavalos, eles são representantes de um acontecimento na face da terra. Não joga eles nem para o anticristo e nem para Jesus, senão vai fazer a interpretação errada. Ok? 37 anos eu de crente ouvindo essa discussão no meio dos crentes. Que é cavalo branco é Jesus, cavalo branco é anticristo, e não leva em consideração os outros cavalos. E não percebe que Jesus é o cordeiro que está abrindo o selo, que os 4 seres viventes são o que estão falando. E cada um representa uma coisa ali. Então, gente, tem nada a ver, nem no caso do cavalo, não é nem Jesus e nem o anticristo. Louvado seja Deus por trazer essa clareza. Os 4 cavalos brancos são períodos na terra de acontecimentos. Então, por exemplo, jogando esses períodos para os finais dos tempos, nós podemos estar vivendo com esse novo governo que entrou na América, nós podemos estar vivendo o cavalo branco. Mas isso não quer dizer que o homem lá é o anticristo. Por que nós estamos vendo o cavalo branco? Porque o cavalo branco representa a paz. E esse homem, embora ele também está arrumando muita guerra com outras nações, ele diz que ele está trazendo a paz entre as nações. Então é um período, um acontecimento onde está proclamando a paz. Mas não interpreta que o cavalo branco é o anticristo, senão vai interpretar errado. Não interpreta que o homem que está na América é o anticristo, que pode estar interpretando errado. Por quê? Porque esses cavalos, eles representam acontecimentos, períodos na Terra. Ok? Não vamos jogar eles para uma pessoa. Porque se a gente for jogar para uma pessoa, então tem que ser 4 pessoas, não uma só. Ok? Então é isso. Obrigado, Senhor. No meu entender, nós estamos sim vivendo o período do cavalo branco. Já veio várias revelações, gente. Esse período, pelo menos daqui a ter uns 3 anos, são os melhores períodos antes do final do tempo na Terra. É o período da vaca gorda. Depois a coisa vai ser pior. Então, se você acha que está ruim agora, imagina depois. Então já busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor é conosco. O Senhor nos protege. É Jesus. É Ele que morreu por nós na cruz. Foi Ele que derramou seu sangue por nós. Ok? Então vamos parar vamos parar também de dizer que todo mundo é o anticristo, sem a gente saber. E aí já apareceu
várias pessoas que foram declaradas anticristo e a pessoa já morreu. Morreu. O anticristo não vai morrer. O anticristo, Jesus vai, na sua volta, jogar ele no lago de fogo. Então, todos esses que vocês falaram, podia ser um tipo de anticristo, mas não foi o anticristo do final. Porque o anticristo do final, o Senhor Jesus vai pegar ele e jogar no lago de fogo. Então, para com esse negócio de dizer que todo mundo é anticristo. Por causa disso, os profetas do passado já ficaram desacreditados por causa da interpretação de hoje da humanidade. Não é porque eles eram falsos profetas, muitos deles eram verdadeiros, sim. Mas o povo de hoje não sabe interpretar profecias. Não sabe. Não sabe interpretar a profecia de Ellen White. Os adventistas não sabem interpretar as profecias de Ellen White. Não sabe. Os católicos não sabem interpretar as profecias das santas católicas que apareceram. Não sabe. Alguns devem saber, não sei. Mas falaram tanto da profecia de São Malaquias, e fica contando reis e tira um e coloca outro. Não, mas eu acho que é assim. Eu acho que não, aquele era o oitavo, não, mas agora aquele não é mais o oitavo. E fica nessa discussão. Podemos estar vivendo o último rei, que é governante, rei é governante, presidente, rei, líder, ok? Cabeça é capo, né? Em italiano capo é a cabeça, é o líder, ok? Podemos estar vivendo no Vaticano nós podemos estar vivendo o último capo, como diz na Itália, capo, que é o cabeça. Podemos estar vivendo o último? Podemos. Até ele não morrer, podemos estar no último. Ok? Trombeta é o último presidente que está desejando o bem para os judeus e para os cristãos? É o último? Pode ser o último, gente. Não sei. Até ele não sair vir outro, ele pode ser o último que vai defender as coisas que estão mais próximas na Bíblia. Eu não estou dizendo que ele é 100% cristão, ele faz tudo à vontade. Não, gente, ele é um homem comum que Deus permitiu que entrasse para esse tempo. Ele é servo de Deus. Servo é servo, gente. Servo, não confunda. Quando a gente fala em servo de Deus, não estou falando que ele é filho de Deus, estou falando que é servo de Deus. O que é servo de Deus? Servo de Deus, por exemplo, Nabucodonosor não era israelita, e ele era o servo de Deus. Até o faraó do Egito, a Bíblia fala que Deus escolheu ele para mostrar sua glória ao mundo. Porque através dele ali, com a teimosia dele, o mundo da época viu o sobrenatural de Deus. Então, é muita religiosidade. É muita achismo. E por último, eu vou dizer uma coisa, gente. Pare de ficar brigando católicos e protestando pela internet. Pare. Eu vejo alguns vídeos de católicos no YouTube, onde eles ficam falando mal dos protestantes. Eu vejo vídeo dos protestantes, onde eles estão falando mal dos católicos. Gente, para com isso. Tanto de um lado como do outro. Para, que isso não agrada a Deus. Não agrada, é sério. Isso não agrada a Deus. Todos têm defeito. Todos. E quanto mais um fala mal do outro, mais piora a situação. Porque ninguém é perfeito. Vai chegar um tempo, gente, aonde a igreja verdadeira de Cristo vai se unir. Não importa se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é protestante, se ela é messiânica, se ela é nazarena, que agora surgiu mais os protestantes, surgiu mais no grupo, agora surgiu mais os messiânicos nazarenos. Então não importa se é isso, no final, quando começar a perseguição dos cristãos, as pessoas vão arrancar as placas, jogar fora e vão se unir. E quem sabe assim a igreja não será unida, né? Porque a oração de João 17, o Senhor Jesus está pedindo a união do corpo. Mas o corpo ainda continua desunido. Será que vai precisar vir uma tribulação para os cristãos do mundo inteiro? Porque tudo bem, já tem lá na China, já tem lá no Oriente Médio, nos países muçul, já tem a perseguição.
Mas será que precisa também vir a perseguição na Europa, nas Américas, onde tem mais liberdade das Américas? Porque a Europa já está ficando meio estreita, viu? Para o cristianismo. Será que precisa vir essa perseguição nas Américas? Na Europa, nas Américas, essa perseguição para o pessoal pegar as placas de nomes de igreja e jogar fora e se unir todos como um só corpo de Cristo? Será que vai precisar isso acontecer? Eu gostaria que não, mas pode ser que vá precisar acontecer. Pode ser que vá, porque ainda o povo está muito arrogante. É um tal de cristão arrogante. Pensa que Deus se agrade de arrogância. Misericórdia. É tal de um achar melhor que o outro. Ninguém é melhor que o outro. Ok? Diante de Deus nós não somos nada. Diante de Deus, gente, não pode ser protestante, católico, judeu, evangélico, messiânico, nazareno. Gente, diante de Deus, Ele não está olhando para esse título. Deus está olhando o coração das pessoas, se elas estão voltadas para Jesus, se elas estão amando o próximo, se elas estão ajudando o próximo, se elas estão perdoando. É isso que vale. Então pare de levantar a bandeira da sua igreja, da sua congregação, da sua sinagoga. Pare de levantar a bandeira. Olhe para Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe todos que estão na internet. Esse vídeo vai também para o YouTube. Abençoe todos. Siga lá meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Pai, shalom, até a próxima. Shalom de Jesus. Amém.